A igreja, enquanto uma instituição política da época, ela tinha riqueza, ela autorizou, ela financiou as primeiras capturas de escravo. Vai ficar pior. Outorgamos por estes documentos presentes, com nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. O Papa Leão XIV publicou recentemente uma encíclica onde ele reconheceu o papel da igreja no processo da escravidão, né, no processo histórico da escravidão. Só que o que ninguém sabe é que a igreja não teve qualquer papel, né, não simplesmente foi omissa somente, né? A Igreja Católica, ela é a responsável pela legitimidade, ela forneceu uma base legal para que isso fosse sendo replicado na história. E a gente vai ver isso agora. Eu sou Matheus Panta, bora para mais um React aqui no Pantarrei. O nome do canal, galera, é Caçador de Histórias. No vídeo anterior, eu falei sobre como a Igreja Católica havia financiado as primeiras capturas de africanos para serem escravizados na África. Hoje retornaremos à cidade de Lisboa, no Instituto do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, pois é neste arquivo público de Portugal que se encontram as 3 bulas ou as cópias autênticas das 3 bulas papais que legitimaram a escravidão portuguesa na África. Mas quais são estas bulas? São as bulas Dum Diversas de 1452, a bula Romanus Pontifex de 1454 e a bula Inter Caetera Quae Nobis de 1456. Mas o que era uma bula? Uma bula papal era um documento através da qual um papa da Igreja Católica Romana emitia um importante decreto público, uma espécie de carta patente ou um alvará. No vídeo anterior, eu deixo aqui no card para vocês, eu apresentei a história do infante Dom Henrique, que era um nobre português que foi o governador-geral da Ordem de Cristo. E o que era esta tal Ordem de Cristo? Era uma ordem religiosa que tinha o Papa como soberano. A Ordem de Cristo era uma instituição muito poderosa e influente, e tinha um importante patrimônio e muitos rendimentos, ou seja, muitas riquezas. E foi com estas riquezas que o infante Dom Henrique e a Santa Sé, ou seja, a Igreja Católica, financiaram as primeiras expedições de exploração, colonização e captura de escravizados na África. Pegaram esse começo aqui? Vocês entenderam que o título é A Igreja Autorizou. Para alguém autorizar, a gente vai presumir que existe ali uma autoridade. Quem tem autoridade, toma decisões, é responsável pelas suas decisões, certo? Então ele falou ali também da riqueza, né? O quanto a igreja, enquanto uma instituição política da época, ela tinha riqueza, ela autorizou, ela financiou as primeiras capturas de escravo. Vai ficar pior. A primeira expedição portuguesa de captura de escravizados aconteceu no ano de 1444. Os portugueses foram os primeiros a chegar à costa leste africana com o objetivo de exploração e de escravização. Mas por mais que Portugal, com o apoio da Santa Sé e da Ordem de Cristo, tivessem recursos para isto, era necessário criar um arcabouço legal, ou seja, um arcabouço jurídico, para que pudessem explorar e escravizar outros povos. E a primeira destas autorizações papais para explorar a África foi justamente a bula Dum Diversas. Esta bula ela foi emitida em 18 de junho de 1452 pelo Papa Nicolau V e foi dirigida ao rei Afonso V de Portugal, ou seja, 8 anos depois da primeira captura de africanos pelos portugueses. A princípio, esta bula é considerada como uma resposta à ameaça sarracena dos mouros, após o conflito de reconquista da Península Ibérica do domínio dos africanos mouros. Nesta bula Dum Diversas, de 1452, o Sumo Pontífice, o Papa, não só autorizava o monarca português a conquistar e submeter sarracenos, pagãos e outros inimigos de Cristo, como também autorizava a capturar seus bens e territórios, além de submetê-los à escravidão. Mas o que diz de fato nesta bula? Veja bem o que ela diz. Ela afirma: outorgamos por estes documentos presentes, com nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Veja, os reinos, eles disputavam, né? O conflito, as disputas, os interesses econômicos, comerciais entre os reinos, isso sempre existiu na história. O fato é que a religião, a crença religiosa, ela cria legitimidade.
né? O Papa, enquanto uma voz que representa Deus, isso gera na comunidade de uma nação, nas pessoas, isso gera uma conformidade, né? Quem que vai questionar o Papa, né? Então veja, não é que a Igreja Católica ela é a única responsável, mas ela é a instituição da época que dava legitimidade, saca? Fazia com que as pessoas cristãs entendessem aquilo como um processo divino, tanto que na bula ela está usando o quê? Que termo está usando? Os inimigos de Cristo. Presentes documentos com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Perceba que este texto da bula, ele carrega ainda um pouco daquele teor das cruzadas. Mas no ano de 1454, depois de perceber os primeiros resultados das expedições que foram capitaneadas pelo infante Dom Henrique e pelo Reino de Portugal, obviamente financiados pela Ordem de Cristo e apoiados inequivocamente pela Santa Sé, o Papa Nicolau V emitiu uma nova bula em 8 de janeiro de 1454. Essa bula ficou conhecida como Romanus Pontifex. E o que dizia esta nova bula papal? Em linhas gerais, ela confirma as autorizações já concedidas pela primeira bula, e ela concede ao rei de Portugal e ao infante Dom Henrique a exclusividade de navegar, comercializar, tomar posse das regiões ao sul do Cabo Bojador, prevendo inclusive a excomunhão a todos os que não a respeitassem. Galera, você tem noção do tamanho desse poder da época? Se alguém não apoiasse aquela bula, se alguém fosse contra a escravidão naquela época, poderia ser excomungado da igreja. E aquilo era o ethos daquela época, o sentido assim, as pessoas enxergavam a visão de mundo, a forma de ser da vida das pessoas era uma obediência à instituição católica. A gente está falando aqui do mundo europeu, claro. Então veja o poder de controle psicológico que a igreja tinha sobre as pessoas para legitimar ações para os reis, para a nobreza, né? Então, não sei se vocês conseguem ter dimensão do quanto isso marca, né, o processo histórico de avanço do capitalismo, porque naquele momento o capitalismo estava desabrochando e o processo de colonização do chamado mundo novo começa a se dar a partir de uma nova forma de exploração de trabalho. E a igreja ela foi a instituição que legitimou isso, criou legalidade para isso, participou, financiou. Olha que doideira, gente. Quanto uma mensagem religiosa, ela pode ser reinterpretada, ressignificada, rearranjada de acordo com o interesse. Ou seja, aquela verdade eterna, né? Aquela verdade imutável que a igreja tanto defende, quando a gente vai verificar a história, a gente vai vendo aonde a igreja estava colocada, quais foram os seus arranjos políticos, aonde que ela estava interessada em manter a ordem, aonde ela é a detentora do poder maior, que é o controle da mente das pessoas. Vamos seguir, porque não para aqui não. A declaração de que só os portugueses eram autorizados a navegar ao sul do Cabo Bojador, comercializar e tomar posses foi um passo decisivo na promoção da exploração e escravização de africanos e um claro incentivo à sua continuação. Utilizando o argumento de luta contra os sarracenos, as autorizações papais elas se estenderam para a costa ocidental da África, principalmente e primeiramente para a região da Senegâmbia. De forma que as viagens de colonização, escravização e exploração do Reino de Portugal na África foram também viagens para evangelização, um projeto de extensão da própria Igreja Católica. Vamos ler um trecho da bula Romanus Pontifex. Nós, portanto, pesando tudo e especiais premissas com a devida meditação e registrando desde que nós tínhamos formalmente, por outras cartas de nossa concordância, entre outras coisas, livrado e ampliado a faculdade para o já citado rei Afonso, para invadir, procurar, capturar, conquistar. Vocês conseguem perceber que não é tipo assim, foi um caso, um erro, um deslize. Não, foram anos, né? Foram anos. Foram documentos refletindo sobre outros documentos. Ou seja, você acha que os cabeças da igreja ali, obviamente o Papa ele não está sozinho, né, gente? Acho que os cabeças da igreja naquela época não analisavam como os seus fiéis iam reagir, o quanto essas decisões impactam positivamente ou negativamente na visão da igreja. Você vê que isso é uma coisa planejada, não é um erro, um equívoco do nada, né? A igreja é uma instituição hierárquica, feita por homens interessados em poder, em domínio, e a igreja legitimava o poder dos reis naquela época. Então veja, a igreja, a instituição que para os cristãos, para os católicos, né, é a instituição que deveria dominar o mundo, ela foi a instituição que dividiu a história entre
processo de colonização sem escravidão legitimada e séculos de processos de colonização com escravidão legitimada. Estar e subjugar todos os sarracenos e pagãos quais sejam, e outros inimigos de Cristo onde estiverem, e os reinos, ducados, principados, domínios, possessões, e todos movíveis e inamovíveis bens quais sejam, guardados e controlados por eles, e reduzi-los à perpétua escravidão, e aplicarem e apropriarem para si mesmo e para seus sucessores os reinos, ducados, países, principados, domínios, possessões e bens, e convertê-los para seu uso e lucro, por terem assegurado à citada faculdade o citado rei Afonso, ou seja, ou pela sua autoridade, o já citado infante, de maneira justa e legal, tem adquirido e tomado posse dessas ilhas, terras, portos, mares, e eles de direito fazem pertencer ao citado rei Afonso e seus sucessores, e o infante, não sem especial permissão do rei Afonso e de seus mesmos sucessores. De forma que o que nós temos aqui é uma autorização papal não somente para explorar, mas para se apropriar também dos bens desses povos para seu benefício próprio. A terceira bula que a Igreja concedeu para explorar os africanos é a bula Inter Caetera Quae Nobis, de 1456. Esta bula é uma confirmação da autorização anterior, em que o Papa Calixto III concedia à Ordem de Cristo, da qual o Dom Henrique, infante Dom Henrique, era o administrador e mestre, concedia jurisdição espiritual sobre todas as regiões conquistadas pelos portugueses, no presente ou no futuro, do Cabo Bojador e por via da Guiné, e mais além para o... Veja, emitia jurisdição espiritual, coisa que precisava ter naquela época, entendeu? A comunidade, a sociedade europeia, ela era refém dessa crença na legitimidade política da igreja. Essa jurisdição espiritual legitima e faz com que a sociedade aceite isso, naturalizando. E olha, Aristóteles, que é um dos filósofos, um dos grandes filósofos da história, e um filósofo muito utilizado para organizar também o pensamento católico, o pensamento doutrinário da igreja, o pensamento filosófico da igreja. São Tomás de Aquino é um aristotélico. Aristóteles, na sua obra política, defende claramente que a escravidão é algo natural, que é bom para o escravo ser escravo, porque é bom para a sociedade, porque a natureza quis assim. E aqui é importante, tá, gente? O papel da filosofia na história, ela não é só o papel de libertação, não. Ela produz conceitos, produz ideias, essas ideias se conectam com crenças religiosas e elas passam a ter função de legitimar ações práticas. A escravidão como forma de produção econômica para o mundo, porque foi isso, a expansão do comércio europeu só foi possível, só aconteceu, só gerou lucro para os senhores colonizadores por causa da escravidão. Então essa escravidão que durou séculos, que gerou o mundo que a gente vive hoje, isso aí, gente, vocês podem pôr na conta de Aristóteles e na conta da Igreja Católica. Todas essas informações eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo, todas as referências utilizadas. Inclusive, vocês mesmos podem consultar os documentos que estão nos links abaixo na descrição do vídeo. Então, se a igreja estiver errada nesse pressuposto de alma, de vida eterna, de inferno, de céu, de salvação, se isso estiver errado, se isso não existir, e a experiência consciente de cada um dos indivíduos que foram escravizados no processo de colonização europeu, teve sua vida desgraçada, ele foi arrancado da sua família, viveu sob tortura, foi vendido, e a sua família, né, seus filhos, talvez seus netos, todas as pessoas que viveram nessa situação, se a vida delas só foi isso, a grande responsável pela legitimação, obviamente não a única, tá? Mas a grande, por ter feito isso ser aceito na sociedade, seria a única que teria o poder de falar, não, Deus não quer assim. E tivesse peitado os reis, tivesse peitado a nobreza, tivesse peitado os grandes interessados nisso, né? Os burgueses que estavam avançando seus negócios para fora da Europa. Se a igreja, com o poder que tinha, deixou de fazer isso com esse pressuposto, e esse pressuposto estiver errado, a igreja e os papas e todos aqueles que apoiaram, que participaram da elaboração dessa justificação, são os grandes responsáveis pela experiência e pela forma degradante de vida que os escravos tiveram na história da humanidade. Sei, o vídeo de hoje é pesado, é isso aí pra gente pensar e refletir um pouco. Deixa o like pra isso aqui chegar em mais gente. Já se inscreve aí no Pantarrei, conheça a comuna. A gente tá retomando os projetos aqui, tô começando uma comunidade de estudo, de interação. O link tá aí embaixo, faz o seu cadastro lá. Em breve a gente vai ter novidade. Companheiro de Devir, valeu por você ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Pantarrei.